Estamos chegando, nova temporada. Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Hoje vamos falar sobre saúde, saúde mental. O importante a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, a população em geral, sobre um tema muito importante. E hoje nós temos convidados especiais. Nós temos o Walker Jacques Vargas, ex-presidente do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo ao Comitê Sindical, a essa nova temporada 2026. E obrigado pela presença. Eu que agradeço, estamos aí junto para mais esse debate, pode contar sempre com a gente. Obrigado pela presença. E temos outros convidados especial, que é o representante dos técnicos de segurança que trabalha aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Fábio Borges, que é o nosso cliente aqui, né? Já está na banca aqui. Muito obrigado por mais uma vez atender a nossa solicitação, a falar esse público em geral sobre um tema muito importante, que é o Janeiro Branco. Janeiro Branco. Eu agradeço o Walter, agradeço o comitê. Esse assunto é muito importante, sim, ainda mais que vai entrar em vigor a nova NR1, então a gente vai falar muito sobre. Obrigado, Fábio. Estamos no mês de Janeiro Branco, campanha dedicada à saúde mental no contexto da Rota Bioceânica e em todas as relações de trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Queremos estender como os profissionais de saúde e como os técnicos de segurança de trabalho atuam para proteger os trabalhadores nesse mês de janeiro que é dedicado às doenças mentais, tanto física quanto psicologicamente, né, mentais. Hoje conversamos com um psicólogo, um profissional da área e um técnico de segurança de trabalho. Vamos explorar sobre esse assunto muito importante, até porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui, Jacques e Fábio. Janeiro Branco, nós precisamos reforçar essa campanha de saúde mental, porque aumentou os casos aqui no Brasil de afastamento de trabalhadores de doença mental. O INSS, os números recentemente do INSS, eu tenho um número aqui de 470 mil casos anuais no Brasil de doenças mentais. E esses afastamentos, isso preocupa, isso acende a luzinha vermelha. Eu queria perguntar, começando pelo nosso profissional, né, da área da psicologia, sobre a campanha Janeiro Branco reforça a importância da saúde mental? Com certeza, Walter. Assim, acho que todas as campanhas coloridas, né, conforme a gente gosta de chamar, elas nos oportunizam a dialogar com a sociedade, né, com os trabalhadores, trabalhadoras, também dialogar com os gestores públicos, né, políticos aí, a vereança, prefeitura, dialogar sobre temas importantes que impactam a população. Então, cada mês tem ali uma cor, né, cada mês chama a atenção para um tema, e nesse caso em específico de janeiro, né, a campanha Janeiro Branco, ela nasceu por uma iniciativa popular de profissionais da área da saúde mental, né, em sua maioria psicólogos, e acabou que já se tem uma lei, né, e isso já está funcionando no estado, já está integrado ao SUS, e várias empresas também já adotaram a campanha, né, assim como vem adotando as outras campanhas dos meses coloridos. Então é uma oportunidade da gente dialogar com a população, dialogar com as pessoas, né? E ao mesmo tempo poder chamar a atenção para esses temas tão importantes. No caso de saúde mental, eu gosto de falar da saúde como um todo primeiro, dizer que a gente precisa olhar a saúde não só como ausência de doenças, né? Então, fazendo aquele olhar da Organização Mundial da Saúde, né? Que a saúde, ela é a forma como a gente vive, a forma como a gente convive com as pessoas, a forma como a gente circula pela cidade, como a gente se alimenta, né? Como a gente cuida das nossas relações pessoais, sociais, no nosso cotidiano. Então, isso tudo é saúde. Tem a ver também com o trabalho, né? O trabalho aí ocupa boa parte da nossa vida. A gente acaba que fica 8 horas, algumas até mais de 8 horas por dia trabalhando. Então, tem a ver também com as nossas relações de trabalho.
E falar de saúde mental envolve tudo isso, envolve a gente poder olhar para a forma como essas coisas nos afetam e quando nós nos sentimos em alguma situação de sofrimento, o que fazer, né? Como pedir ajuda, quem procurar. Então, falar de saúde mental é um pouco isso. Ô, Jacques, Exatamente. essa conexão desses profissionais dentro do ambiente de trabalho para identificar a, esses trabalhadores que contraria essas doenças, que tem essa enfermidade, mas não se manifesta devido a vários fatores. Qual é essa conexão que a psicologia tem dentro do ambiente de trabalho? Você falou de uma nova lei, essa lei estadual, né? E a conexão com esses trabalhadores e como o Conselho de Psicologia do Estado do Mato Grosso do Sul ele faz essa integração com órgãos fiscalizadores nas relações do trabalho. Uhum. Então, o conselho, né? Eu estou saindo agora da gestão, acho que essa é a minha primeira atividade fora da gestão do conselho, mas eu acho que ainda posso falar, né? Enquanto a função, né? Todos os conselhos de profissões, eles têm essa função de fiscalizar uma determinada profissão. Então, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, ele vai fiscalizar se o profissional psicólogo ou psicóloga está exercendo a sua função com ética, com qualidade, né? Está oferecendo um serviço de qualidade para a população. E assim também com as outras profissões. Vai ter lá o CRM com a medicina, né? Conselho de fisioterapia, terapia ocupacional, assim com todas as outras profissões da saúde. E muitas vezes a gente precisa trabalhar em diálogo com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né? A gente precisa fazer reuniões com esse pessoal, levar demandas, né? Levar isso também, em alguns casos, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa. Então a gente precisa atuar sempre em conjunto para poder mudar as estruturas, né? Às vezes a gente olha ali um problema específico e tal, mas a gente precisa também olhar as estruturas, a forma de olhar as questões estruturais, a forma de mudar as questões estruturais são nesses espaços, né? No espaço de controle social, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então são nesses lugares em que tem poder de tomar a decisão. Então, é nesses lugares que a gente precisa dialogar, conversar, e são lugares abertos, né? Por lei, a Câmara tem que receber toda a população, o Conselho Municipal de Saúde tem que receber toda a população, né? Então, são lugares em que tem que estar de portas abertas para a gente chegar lá, bater na porta, conversar com as pessoas, reclamar de um problema, né? Reclamar de uma situação específica. Eu acho que é importante a gente, todo mundo, enquanto cidadã fazer isso, e os conselhos profissionais acabam assumindo esse papel também. Esse trabalho preventivo é muito importante dentro da Casa de Leis, tanto na municipal como na estadual, e também na instituição de ensino, né? De Sim. despertar a esses atores a realidade, né? Que nós estamos chegando aqui em pleno século XXI, Uhum. que o mundo hoje, acabei de falar aqui, aumentou 470 mil casos anuais no Brasil. E nas instituições de graduação do curso, vocês têm atuado com esses futuros profissionais? Tanto na questão da formação, de que saiam bem formados, né, bons profissionais, que tenham uma formação de qualidade, quanto também da própria saúde dos e das estudantes, porque a gente vê casos também de situação de sofrimento, né, porque cursar uma faculdade, né, um curso de graduação é algo que também de muita correria, de muito trabalho, né? Tem muitas pessoas que não têm, às vezes, condições de poder enfrentar uma situação de pressão, de cobrança. Então, as universidades, os centros de formação são um espaço de trabalho importante também.
E em Campo Grande tem várias faculdades, no Mato Grosso do Sul como um todo, né? Em Campo Grande, de psicologia, se eu não me engano, são 5 faculdades, né? Isso sem falar das outras profissões da saúde. Então, a gente tem que atuar sempre em conjunto. O caso da Universidade Federal aqui, o campus de Campo Grande, tem trabalho específico para acolher estudante que está em situação de sofrimento, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, tem programas específicos, acho que por ser uma universidade pública, tem mais abertura para isso, né? Porque tem incentivo do governo para que esses programas aconteçam, né? E isso é identificado ao cair na produtividade dele, de nota, falta, Na permanência, na própria permanência. permanência, né? Porque a A gente evasão é quando a evasão começa a crescer, né? E aí a própria instituição vai verificar o que é que está acontecendo e é possível identificar, né? Desde a dificuldade de chegar, por exemplo, ter o passe de ônibus até dificuldade de se manter. Muitos estudantes às vezes mudam de uma cidade para outra para estudar, estão longe da família, né? Então tem várias questões a esse respeito que são dados, né? Que dá para identificar identificar o início, né, isso. dessa patologia, né? Fábio, a NR1 passou a incluir riscos psicossociais. Com isso, muda a sua atuação na frente de trabalho. Exatamente. Como que é isso? Então, a NR1, né, ano passado foi feita uma extensão, né, para ser válido a partir de maio agora de 2026. E junto com essa inclusão do risco psicossocial, deixou-se de focar apenas em máquinas e equipamentos, né? Antigamente focava nas normas para regularização de equipamentos, regularização de máquinas, né? Se atualizações, e agora está vendo mais a parte dos seres humanos, a parte de psicossocial, né? Então, além dos 5 riscos físicos, né, 5 riscos existenciais que existe hoje na norma, incluiu-se o 6º, que é o risco psicossocial. E com isso, vai estar focando em campanhas, em TDS voltados à parte de jornada extensa de trabalho, né? Vai ser visto uma melhor, ter um olhar melhor para a redução de jornada extensa. A gente está falando também de clima organizacional dentro da empresa. Por isso que a gente tem a CIPA, né? A CIPA ela é uma comissão que ela fornece informações para tanto para o trabalhador e tem um representante do empregador. Com isso, nas reuniões extraordinárias das CIPAs, é feito também a inclusão sobre esse assunto da avaliação psicossocial, que é para evitar doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho. Pegando o gancho falando o que o colega disse, os órgãos que fazem as fiscalizações, fazem os trabalhos preventivos, né? Da parte da saúde e segurança do trabalho, no Mato Grosso do Sul, a gente tem o CEREST, né? Que é o Centro Regional Especializado de Saúde do Trabalhador, né? Que é a Madalena que está hoje à frente desse conselho, né? Temos também a Fundacentro, que ela não existe mais em Campo Grande, porém está-se com um projeto para retornar a Fundacentro para Campo Grande, inclusive o Sinteste também está nessa jornada para se fazer cumprir o retorno da Fundacentro dentro de Campo Grande para ser referência no Mato Grosso do Sul. Temos também a ASMET, né, que é a Associação de Segurança e Medicina, né, do Trabalho, e temos também o Sinteste em si, onde eu estou representando, né, os 79 municípios aqui, ou seja, todo o Mato Grosso do Sul, referente à saúde e segurança do trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, jornada de trabalho tem que ser vista da parte ocupacional, a parte de prevenção, da parte de DDS, de campanha, e esses meses coloridos aí veio para fazer essa conscientização, uma vez que essa campanha Janeiro Branco, ela tornou-se muito conhecida no Brasil em 2014, depois dessa implantação, voltou-se mais para a área de empresas, aonde fez
o trabalho do psicólogo, do SESMIN em si, do psicólogo, do médico do trabalho, do técnico de enfermagem, do técnico de segurança e do engenheiro. E esse trabalho de fiscalização, que o Walter disse, de fiscalização, de orientação, tanto ao profissional, tanto ao trabalhador, é importante porque desde a escola técnica é importante a gente estar conscientizando os alunos para falar para eles o que eles vão, né, ter no mercado de trabalho e em suas jornadas dentro da empresa. Ô, Fábio, esses riscos que você acabou de falar, que aumentou para o sexto, né? É o sexto. O psicossociais, ele é um laudo elaborado pelo profissional da psicologia? Então, hoje em dia temos o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Hoje existem esses 5. A partir de maio vai ser incluído o sexto, que é o risco psicossocial. Quem faz essas avaliações dos riscos inerentes no mercado, no ambiente de trabalho, é o profissional técnico de segurança e o engenheiro de segurança. E o médico do trabalho, tá? Com isso, quem pode assinar os laudos, fazer o reconhecimento dos riscos, são esses 3 profissionais que eu acabei de citar. Uma vez que é feita uma avaliação técnica, uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa. Qual que é a diferença dessas 2 avaliações? Com equipamentos de medições e sem equipamento de medições, que geralmente você se baseia referente à norma quando não dá o limite de funcionários para ser feito as avaliações. Walker, eu vejo aqui que esses riscos, esse novo obrigação sobre esses riscos psicossociais, vários fatores eleva identificar esses profissionais na linha de frente. E vejo aqui, um dos principais é estresse, sobrecarga, isolamento, assédio moral, insegurança. Sobre o assédio moral, você como profissional, você tem visto, tanto no setor público ou privado, aumentar essa quantidade? Quase todo santo dia. Assim, eu acho importante dizer, né, o assédio, muitas vezes a gente acha que ele acontece de todas as formas, né, entre iguais, ou seja, pessoas que estão no mesmo nível ali de hierarquia, e realmente a gente consegue identificar. De baixo para cima, eu realmente nunca vi, mas há pessoas, né, há autores que falam, né, quem está abaixo da hierarquia fazer alguma forma de exclusão da chefia imediata ali, né? E o inverso, que eu acho que é o mais ocorrente das chefias imediatas, alguém que está ali na hierarquia, né, de uma forma superior, assediar moralmente o funcionário, o trabalhador, a trabalhadora, né? E acontece das mais diversas formas, né? Desde a forma do tratamento, a forma como chama a pessoa, né? Se usa o nome, se não usa o nome, às vezes dá um apelido, faz uma piadinha sem graça, né? Isso pode ir se desdobrando em várias outras questões que afetam, né, o dia a dia, as É o primeiro relações de sinais, trabalho. né? Sim, sim. Começa dessa forma, As né? liberdades que vai adquirindo. Sim. É igual o cara fala assim, pega um rapaz que é da cor morena, e eles começam a falar, ô escurinho, ô pretinho, né? Aí vai dando Eu liberdade. acho que a liberdade, tanto o assédio moral, também é a questão da chefia exigir algo fora do trabalho, da liberdade, se sentir na liberdade, né? De requerer algo ao empregador. Fábio, nós falamos aqui na questão de sobrecarregamento de horas trabalhadas. Dentro do seu ponto de vista, você como profissional na área de segurança dos trabalhadores, você tem visto muita ocorrência sobre esse tema? Sim, as cargas exaustivas é um dos... Além de metas também, as cargas exaustivas de trabalho ela é um dos principais danos à saúde emocional do trabalhador, né? Porque uma vez que ele sai da casa dele às 5 da manhã, vamos dar um exemplo de uma empresa onde eu tive contato recente, chega ao ambiente de trabalho às 6h30, toma um café, trabalha até às 17 horas. Finaliza, ele consegue chegar na casa dele
19h30 às 20 horas, uma vez que ele finaliza às 17, né? Então, sabemos que tem um traslado, né? Sabemos também que as horas itinerantes, ela não é mais computada no contra-cheque do colaborador, né? Do trabalhador. Então, isso impacta muito, Walter, referente ao dano emocional do que o trabalhador está deixando de ter o contato com a família. E com isso, a gente tem um projeto, estamos idealizando, juntamente com os outros órgãos, para a gente tentar fazer campanhas, para a gente aproveitar esses meses coloridos, que são os meses de conscientizações, né? E conscientizar o patronal que faça um acordo com o trabalhador que gera-se um atrativo, né? A gente sabe que não pode voltar, né? Ou faz um acordo também, não pode voltar essas horas, mas porém dá um incentivo para o trabalhador, né? Dá um prêmio para o trabalhador, vai tirar de um lado, mas acrescenta do outro. Até né? porque isso ele está deixando de 3 horas do dia dele passar com a família dele, né? Sabemos que o local, traslado, ir ou vir, é de nossa responsabilidade em termos, né? Dependendo do trajeto, a gente vai até o pátio, do pátio que é levado até nosso ambiente de trabalho. Mas essas cargas exaustivas está acontecendo muito e perante aos órgãos competentes está sendo feito projetos e campanhas para conscientização dos empregadores para fazer uma melhoria referente a essas cargas que possa ser com certeza diminuída. Walker, como profissional, qual que são os primeiros sintomas de identificação de um trabalhador, de um cidadão estar com seu psicologicamente, mentalmente falando, abalado? Eu cito aqui um dos fatores: o isolamento, a insegurança de perder aquela vaga. Quais os principais sintomas que o profissional começa a identificar que aquele trabalhador precisa de um tratamento, precisa de um cuidado especial? Walter, assim, eu gosto de fazer um olhar crítico e reflexivo, né? Às vezes a gente até evita falar a expressão doença, patologia porque às vezes a pessoa não entende do que está falando, né? E doença porque ninguém gosta de ser chamado de doente, né? Então a gente usa às vezes a expressão sofrimento. E aí, a partir disso, a gente desdobra. Como alguém está expressando sofrimento? Aí você já citou alguns casos, né? Às vezes a pessoa muda o comportamento, né? Ela para de falar, ou às vezes ela fala sinais de alerta, né? Ah, se eu não estiver aqui, ninguém vai mais sentir falta de mim. Começa a dar sinais, né? E às vezes a gente, né, tem aí uma expressão popular que diz, mas a pessoa que fala, ela só quer chamar a atenção, ela não vai fazer nada, ela só quer chamar a atenção, né? Mas nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, devemos dar atenção aos nossos colegas, né? E os empregadores também. Cada sinal, ele deve ser atendido, deve ser ouvido como alguém que está em sofrimento. Então, acho que é uma forma da gente olhar com crítica, né? Para não colocar as pessoas como a expressão que eu usei, doentes, né? Porque se a gente fala, eu acho que o meu colega ali tá doente, né? A gente tá, de alguma forma, colaborando para excluir, para discriminar, para a pessoa se sentir ainda pior, né? Então, na verdade, é o inverso, né? É acolher o sofrimento, perguntar se a pessoa não fica à vontade de falar o que ela está sentindo, né? Se ela não está precisando de ajuda, se ela não necessita falar com um profissional. Então, é um pouquinho por esse caminho. Eu acho que as formas de sofrimento são das mais variadas, mas o sofrimento ele é inerente à humanidade. Todo mundo já sofreu um pouco, todo mundo sabe o que é o sofrimento, todo mundo vai saber identificar alguém que está sofrendo. Não precisa necessariamente
ser um profissional da saúde para isso, né? A gente conviver com alguém todo dia no trabalho, nós vamos identificar, né? Não quer dizer também que, então todo mundo identifica, está resolvido. Não, né? Isso é uma forma que eu chamo da gente poder refletir que a saúde está no dia a dia. Então a gente tem que olhar para essas coisas também, porque muitas vezes alguém pode estar do nosso lado, sofrendo, e eu estou focado no meu trabalho, estou focado em cumprir minha meta e deixa meu colega sofrendo para lá, ele que se vira com os problemas dele, né? No outro dia pode ser comigo. Exatamente. Você acha que dentro das políticas públicas, nós estamos falando no mundo do trabalho, mas dentro dos direitos humanos, das políticas públicas, o Estado ele tem a obrigação da educação, da segurança, do esporte, da habitação. Quando o Estado ele peca nessas obrigações, isso é um fator de que o cidadão brasileiro, vamos falar assim dessa forma, ele acaba se identificando como isolado daquelas políticas públicas e cria uma situação de dependente, não é doente, você falou, né? Ele não está doente, né? É um Que está em sofrimento. sofrimento. Em sofrimento. Você acha que as políticas públicas favorecem isso? Há não políticas públicas efetizadas nos municípios e no Estado? As políticas públicas elas devem existir para que a gente possa conviver com qualidade, né? E a ausência de política pública nos coloca em situações de sofrimento, né? E aí a gente acaba adoecendo por conta dessas situações. Então, tudo que você disse, Walter, a habitação, né, a segurança pública, o esporte, o lazer, né, o trabalho, tudo isso é um fator que pode nos dar qualidade de vida ou pode nos tirar essa qualidade de vida. A gente pode adoecer, a gente pode ficar em sofrimento por essas situações. Então, acho que isso é uma forma da gente olhar também, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tudo que a gente faz, da hora que acorda até a hora que levanta, tem a ver com saúde mental, com todo, a nossa né? vida. Exatamente. Fábio, como se adaptar a treinamentos para trabalhadores sob pressão e em prazos apertados? Que vocês, técnicos de segurança, muitas vezes Paga incêndio, né? pagam incêndio. Como fazer? Como adaptar isso de uma forma? Porque assim, o SESMIT em si, os técnicos de segurança, o engenheiro, eles precisam conscientizar sobre algum tema abordado referente aos trabalhadores. Por isso que todo mundo que entra em suas funções novas fazem a integração. A integração fala sobre saúde e segurança do trabalho, sobre regras, sobre política da empresa. E com isso, a gente coloca na sala de aula o trabalhador e fala sobre a NR1, fala sobre a NR5, fala sobre a norma técnica da NR17, que é a parte de ergonomia, né? Então, Walter, com esses treinamentos sob pressão, né? Que a gente às vezes precisa ter prazos para entrega, e às vezes a gente não consegue, numa turma só, conscientizar todo mundo, a gente tem feito temas de DDS, né? Temos feito rodas de conversa, né? Que é Diálogo Diário de Segurança, o DDS. Ou o DSS, que é Diálogo de Segurança Semanal, que esse é uma vez por semana. Fazemos uma roda de conversa, abordamos um tema, falamos com os trabalhadores, abrimos a fala, né, para eles participarem, porque eu costumo falar que os trabalhadores têm direitos, mas também têm deveres, né? Então, esses direitos e deveres fazem, sim, eles tomar conscientização do treinamento que é aplicado para eles, do treinamento do EPI que é fornecido, para ver se o EPI ele é eficaz ou não, e se não for, o papel do SESMIT é fazer essa troca, fazer essa melhoria, fazer essa estimativa do que possa ser melhorado. Por isso que é o papel do SESMIT hoje. E os cursos, eles estão sendo aplicados, mas precisam sim ser feitas reciclagens com mais constância, né? Por isso que existe hoje o exame periódico, né? O exame periódico é que a cada ano necessita os trabalhadores fazer uma avaliação de sua saúde,
Porque não é só o admissional e o cara daqui 10 anos, no demissional, fazer o exame demissional. Não, o exame está lá para ser feito anualmente. Por isso que se chama exame periódico. Então, o nosso trabalho da parte de segurança do trabalho é que isso se torne mais frequente e invista-se mais em saúde e treinamento, capacitando os trabalhadores. O Walker, dados mostram que nos últimos 10 anos aumentaram 100% as doenças, né, mentais, afastamento pelo INSS, afastamento pelo trabalho. Como reduzir essa quantidade de 100%? Walter, eu tenho a convicção hoje de que o principal fator que vai fazer essa situação da redução dos afastamentos é a redução da jornada de trabalho, é a redução, né, da escala 6x1, porque a jornada de trabalho ela é hoje também um fator de risco psicossocial. E muitas vezes, né, a gente não trabalha só naquele horário em que bate o ponto, tô lá trabalhando, bati o ponto, fui embora para casa. A gente vai para casa pensando no trabalho, né, a gente recebe notícia do trabalho no celular o tempo todo. Muitas vezes o patrão manda mensagem em horário fora Até do porque hoje tem trabalho. grupos, né? Sim, você acorda, tá num grupo, você dorme, tá em outro grupo, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma jornada de trabalho estendida, né? E as cobranças, elas não vão chegar mais só no horário do expediente, né? As cobranças, Fora elas do acabam horário. chegando fora do horário e a gente acaba que fica afetado, né? No horário que é para estar com a família, no horário que é para estar dialogando com alguém, convivendo, praticando um esporte, né? Descansando, fazendo qualquer pensando no coisa, trabalho. a gente está pensando no trabalho. Então, eu sou um dos defensores de que a redução da jornada é um fator crucial, né? Mas, para além disso, a gente também tem que garantir melhores condições de salário, né? Então, a redução da jornada ela não pode vir com uma redução do Redução do salário. salário. Ela tem que se manter o salário, se não aumentar o salário. Porque o que vai acontecer se só reduzir ou reduzir diminuindo o salário? Nós vamos ter 2, 3 vínculos de trabalho até mais, né? Vai virar Uber no contraturno, né? Vai trabalhar de alguma outra coisa, né? Profissional da saúde geralmente já tem 2, 3 vínculos. O pessoal da educação também tem 2, 3 vínculos de trabalho. Então isso acaba que a gente tampa, né, um buraco, abre Abre o o outro. outro, né? Então a gente tem que tentar olhar de uma forma integral. Então, dá melhor qualidade de trabalho, dá melhor qualidade de vida, reduzindo a jornada de trabalho e garantir essas condições através de um salário digno. Eu acredito que isso é o mínimo e eu acredito que é o tema que esse ano a gente vai falar muito desse Fala muito. tema, né? Então, eu já estou aqui startando em janeiro esse tema para a gente conversar bastante sobre isso, porque eu acredito que vai ser algo que vai mudar a vida da classe trabalhadora se a gente conseguir avançar nessa situação no país, né? Isso sim é falar de saúde mental para mim. Verdade. Viu, Alca? É muito importante você observar sobre a questão dos direitos trabalhistas, né? Da redução da carga horária, mas nós temos um enfrentamento, nós, como representantes laborais do capital. O capital, ele relaciona a carga horária com o maior ganho de salário. Nós temos que acabar com essa cultura antiga de que o trabalhador que produz, ele não precisa ter uma carga horária excessiva. Ele precisa descansar, ele precisa ter um social, ele precisa ter um contato familiar, ter um contato, né, com o seu habitat natural, que é a sociedade, né? Acreditamos que é uma bandeira que nós estamos do movimento sindical buscando dentro das casas de leis para que reduza, né, essa carga horária
Algumas categorias já praticam isso é muito importante. Não é só depender das casas de leis, dos seus parlamentares, as entidades sindicais, ela tem como colaborar, como ajudar, fazendo um acordo ou uma convenção coletiva que reduza essa carga horária, 5 por 2. Logicamente é uma briga, né? Mas Gigante. e grande. É. Porque, infelizmente, você vê o comércio aí, o comércio até Natal, Ano Novo, eles estão brigando para trabalhar. Então, eu acho que culturalmente, né, é uma bandeira muito forte para 2026, para que nós possamos, né, reduzir essa carga horária e ter melhor salário e qualidade de vida, né? Hein, Walter? Eu acho que mesmo assim que a gente consiga uma lei federal, né, para começar a funcionar na prática ainda vai levar anos, né? Porque mesmo com a lei federal ainda vai acontecer isso, né? Da pessoa pegar o extra, pegar Fazer um o bico. adicional, o bico, É. né? E não pensar na sua saúde, né? Pensar em ganhar mais, né? Em ficar rico, né? Então, acho que isso culturalmente vai levar ainda muitos anos para a gente avançar, né? Mas o primeiro passo é, por exemplo, uma lei que reduz a escala, né? Reduz a escala. E a educação financeira, ela é um fator que colabora que o trabalhador que ganha um salário e após a sua carga horária, ele vai procurar um outro terceiro. Eu vou dar um exemplo assim, só para vocês terem uma ideia. Do mototáxi, do Uber. Muitas vezes tem profissional que trabalha no ambiente e ele sai daquele ambiente e ele vai fazer o tal do bico. Acho que a educação financeira um ponto dos que fatores. fatores que o Estado, a sociedade tem que focar mais para esvaziar, reduzir essas quantidades de 100% de pessoas que estão ficando, não é doença, né? Então, com sua mente voltada Sofrimento, né? com sofrimento que você falou, com esse sofrimento mentalmente? Uhum. Olha, Walter, eu não sei se você acompanhou as discussões das BETs, né? Que Das CPIs, agora né? isso e virou o caso das BETs virou política pública no SUS, né? O SUS está trabalhando de uma forma a poder identificar pessoas viciadas, né, em jogos, seja eles jogos eletrônicos, né, ou nas De próprias azar, né? bets, valendo dinheiro, né, jogos de azar, e poder identificar as pessoas que estão nessa situação para poder acolher, atender essa parcela da população, né? Então, isso tem a ver também com o que você falou da educação financeira, né? O nosso salário serve para quê? A gente ganha dinheiro para quê? É para ficar rico? É para apostar tudo num jogo? Para que é, né? Para dar melhor qualidade de vida? É para pagar a comida que a gente bota dentro de casa? É para ter um conforto em casa, né? Então, acho que educação financeira é um pouco para isso também, né? Para a gente poder provocar as pessoas a pensarem nisso, Exato. né? Porque muitas vezes a gente acha que vai fazer uma aposta ali, vai tirar a sorte, vai mudar a vida e na verdade não vai, né? Muitas vezes não precisa ter muito para viver, né? Exatamente. Vive com pouco, né? Mas infelizmente nós vivemos num mundo capitalista que o desejo, a ambição, né? E eu acho que o ser humano ele tem que ter essa educação financeira, o capital tem que ter esse respeito pelo ser humano, né? Do ponto de vista profissionais, como a psicologia e a segurança do trabalho pode fazer uma integração para que reduzir esses percentuais tão altos. Quer começar? Então, a segurança do trabalho, juntamente com o SESMIT, ela agora vai sim precisar da parte do psicólogo, né? Porque antes não tinha o psicólogo dentro do SESMIT, né? Agora está sendo incluído esse profissional, né, para compor o SESMIT. Com isso, nos canteiros de obras, nas grandes obras, inclusive nas medicinas do trabalho, que é terceirizados, eles estão fazendo um trabalho muito in loco, né? Com a sala, né, direcionada para a área de psicologia.
E com isso os trabalhadores que estão tendo crise de pânico, ansiedade, burnout, está tendo o seu psíquico, né, abalado, né, de certa forma, ou da parte financeira, ou da parte organizacional, ou empresarial. Através disso tudo está sendo feito assim um acolhimento da parte do SESMIT junto com a psicologia, incluindo agora esse risco, né, psicossocial. Através disso, estamos fazendo uma parceria, né? Inclusive, tem um projeto do Sintete junto com os profissionais também, de fazer-se assim, uma vez ao mês uma campanha voltado para as pessoas saberem o que possa ser falado naquelas consultas, naqueles abordagem, até porque quando você vai conversar com um profissional, ele não tem toda aquela liberdade, né? Então, a gente precisa, sim, ganhar o trabalhador para, com isso, ele falar o que sente, o que deixa de querer, para a gente ou haver essas medidas preventivas. Então, a segurança do trabalho e a psicologia, hoje, ela está mais junto do que nunca. Eu acredito que a NR1 é um grande avanço para a psicologia, Walter, porque historicamente, lá atrás, quando a psicologia foi reconhecida como profissão, ela foi colocada nas grandes empresas como uma aliada do patrão, né? É o que vai fazer recrutamento e seleção, vai escolher os melhores candidatos para a empresa poder crescer melhor, produzir melhor, ganhar mais, né? E a gente vem fazendo uma luta há muitos anos para colocar a psicologia no lugar que, na minha opinião, ela deve estar, né? Em defesa de toda a população, em defesa dos trabalhadores, para que todos tenham melhores condições de saúde, de trabalho, né? Então, eu acho que é um grande avanço. Em muitas empresas já tem psicólogos no SESMIT, né? Nas equipes. Sim, já está acontecendo muito. Mas isso regulamenta, coloca no papel, né, essa necessidade, né? Uma coisa é uma grande empresa lá sentir a necessidade, contratar um psicólogo, colocar na equipe, outra coisa é a gente ter isso regulamentado, né? E obrigar as empresas a olhar também para esse lado. Então, as normas regulamentadoras, elas servem para isso, porque se elas não existissem, as grandes empresas não iam fazer. Não ia ter parâmetros, não, né? não ia, né? O único parâmetro ia ser, né, o maior lucro, produzir mais, entregar mais, e não ia ser o parâmetro da segurança, da saúde, da qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que é uma norma, é uma política pública que eu acho que vai mudar um pouco a cara das empresas, né, daqui para frente, e vai ajudar os trabalhadores a terem melhores condições de trabalho e também de saúde, né? A NR1, então, a partir do momento que entrar em vigor, vai ser uma integração de metas de profissionais, ações, né, para que possa dar resultado, né? Por que o governo federal ele adiou o cumprimento dessa lei, que era para entrar em vigor em junho do ano 2025, mudou para junho de 2026. Olha, o que a gente sabe assim de conversa de bastidor, né, é que teve uma pressão muito grande do grande empresariado, né? É do impacto também, né? E assim, aqui pra gente que está na ponta, né, na base, a primeira coisa que vem é como que vai fazer isso, né? A gente estava acostumado até hoje a fazer dessa forma, agora aumentou esse tal de psicossocial, como que a gente vai fazer isso daqui para frente? Até pra gente é né? novo, né? É muito novo, né? Para psicólogo e psicóloga ainda é novo, né? Porque não era uma regra, né? Vai passar a ser uma regra. Quando não é uma regra, a gente vai se adaptando, vai trabalhando da forma que o lugar nos coloca, né? Da forma que o ambiente de trabalho nos coloca. Quando se torna uma regra, vai ter ali padrões estabelecidos e que precisam ser cumpridos, né? Então, isso vai ser aí
uma batalha também. Eu acho que a gente vai levar um tempo para poder engatar, engrenar, fazer esse negócio funcionar de verdade, né? Então, eu, por mim, já estava funcionando desde o ano passado. Mas... Já estamos evoluídos, né? Sim, porque nesse ano a gente já ia estar falando aqui de outras Familiarizado, coisas, né? Não, eu acho, assim, importante a fala dele, por quê? Porque hoje em dia, como estendeu-se o prazo, e o brasileiro em si, ele deixa tudo para a última hora. Então, o empregador vai falar assim, eu vou contratar o psicólogo lá em março, para me fazer uma implantação, para fazer se cumprir a norma. E isso é totalmente errado. Desde o ano passado já é para ter, por quê? Para o seu corporativo, o elo com o ambiente de trabalho, já tem que estar engrenado, né? Para quando começar maio, junho, já saber protocolos e outra coisa. Todo o ambiente de trabalho tem que ter o POP, né? O POP, que é o programa de operações, né? Nada mais que umas regras internas da empresa. E para seguir-se aquele POP, tem que ter um planejamento. Então, eu acredito que o empregador que esteja nos assistindo, né? Que o empregador que for deixar para a última hora para implantar o psicólogo do trabalho, ele vai ter dificuldades, tanto financeiras, tá? Quanto com saúde mental e afastamento dentro do ambiente de trabalho. Até porque hoje em dia tem plataformas de psicólogo à distância, né? Sim. Então, está sendo implantado aí pelas empresas ou mesmo o sindicato laboral está fazendo essa solicitação para quê? Para não haver afastamento, não haver doença ocupacional e a fila do SUS não aumentar da parte do CID voltado para o psíquico, né? Então isso é muito importante também, porque uma coisa leva a outra. O Fábio falou algo muito importante que me chamou a atenção, atendimento. O telemedicina, ele vai ser implantado, ele pode ser utilizado pelo profissional? Pode. Na psicologia já existe há muito tempo, inclusive, Walter. Tem regulamentação do Conselho Federal de Psicologia há pelo menos 20 anos para fazer esse atendimento. Na época do telefone. Era teleatendimento, né? Quando chegou a pandemia, que ficou tudo online, né? Que aí os podcasts bombaram, né? As lives bombaram. Aí foi feita uma readaptação, mudou algumas regras, né? Mas isso é regulamentado na psicologia, na medicina também, as outras profissões têm isso regulamentado, né? Mas o que acontece, né? Tem casos e casos. Tem casos, por exemplo, de situações de emergências, desastres, né? Tem situações que o atendimento tem que ser presencial, não tem jeito. É isso que a eficácia, né, desse atendimento que gera dúvida de entramos após a pandemia, entramos numa era, né, tecnológica, né, falando assim, que nos ajuda, mas tem caso que ele tem que ser um caso especial, né, presencial. Falando agora, chegando até a conversa está muito boa aqui, mas eu não posso deixar falando da NR1 que está chegando aqui em junho e vai exigir dos profissionais muita dedicação e trabalho, e os empresários, o capital, observar, vamos falar sobre a carreira de vocês, que é muito importante, né? Sim. O Fábio está regularizando agora os sindicatos técnicos de segurança do trabalho, e a pergunta vai ser para os dois. Parece que vocês também estão se organizando, né? A questão dos sindicatos profissionais, a questão de valorização de pisos salariais. Como que está nas áreas? Então, hoje o Sinteste, ele não tem uma convenção coletiva estadual. Hoje a gente segue a convenção coletiva nacional da federação, que é a FENATEST. E tem-se muito que melhorar, né? Mas agora com o sindicato já ativo, inclusive, o sindicato já está reconhecido, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, né? A gente já tem esse reconhecimento. Na data de ontem eu fui informado sobre isso. Então agora a gente vai conseguir, junto com o patronal, junto com o Sistema S que a gente negocia, né? Com o Senai, com a FIEMES, né? Que é a indústria, né? Junto com os patronais, a gente vai solicitar melhorias, tanto salariais quanto de benefícios ao trabalhador, né?
uma vez que o segmento da segurança do trabalho, ela está em todos os segmentos. Ela está na indústria, está na construção civil, está na construção pesada, está na indústria da carne, no têxtil, né? Então, é uma área que é um segmento que está em várias frentes de serviço. O salário tem que se melhorar muito, até porque a jornada de trabalho ela já é estendida, porque o trabalho do técnico de segurança é um trabalho de campo, né? É um trabalho de cuidar, é um trabalho de aplicar NRs, aplicar treinamentos, cuida sobre brigada de incêndio, sobre exame ocupacional. Então, hoje, a nossa referência ainda é esses R$ 3.100. Porém, tem-se empresas no Mato Grosso do Sul que chega a pagar R$ 8.000 para um profissional técnico. Então, tem os graus, né? Na verdade, os graus, né? É o primeiro, segundo e o terceiro, né? Que é o júnior, pleno e o sênior. Então, com essas diferenças salariais, é aplicado, sim, voltado uma atenção muito importante para o empregador, para não discriminar também, né? O funcionário que tem a capacidade de ser sênior, tem a capacidade de ser pleno, né? Então tem que investir sim, e o Sinteste vai fazer essas fiscalizações, vai fazer essas abordagens dos empregadores para não ter discriminação, porque até isso da parte de discriminação salarial pode sim gerar uma saúde mental prejudicada. A gente está em um processo agora de reativação do nosso sindicato aqui no estado, né? Eu estive até o ano passado na presidência do CRP, do Conselho. Agora, com essa minha saída, eu estou me dedicando a isso. Então, a gente está em todo esse processo de regularização, né? Tem uma situação lá no cartório, no Ministério do Trabalho e Emprego, a gente está trabalhando com isso. Nós temos 2 projetos de lei, um para redução da jornada de trabalho, tem uma luta antiga nossa para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, e também tem um outro projeto de lei de um piso salarial de, se eu não me engano, 3.600, isso na época do projeto de 5, 6 anos atrás, né? Então foi atualizado pela inflação, né? Hoje já e a psicologia tem um diferencial, né? Que o psicólogo ele pode ser servidor público, seja municipal, estadual, federal, né? Pode ser contratado de uma empresa, pode ser profissional autônomo. Então tem esse detalhe também. Mas acho que é isso. Eu acho que estamos chegando ao final e queria agradecer pela presença do Alger Jacques Vargas, mais uma vez, com sua presença, gentilmente nos atendendo. Fábio Borges. Queria agora passar para vocês, para que vocês possam finalizar as suas apresentações aí, as considerações finais. Fica à vontade. Então, quero agradecer novamente, né, a Rota Bioceânica, o comitê, por essa oportunidade de falar sobre a segurança do trabalho. Algo que é muito importante dentro e também conscientização, né, sobre esse Janeiro Branco, que fala sobre a conscientização de saúde mental, né, sobre cargas exaustivas dentro do ambiente de trabalho. É algo muito importante para se falar. Quem está nos assistindo e quem for assistir depois o nosso podcast, vai sim ter uma conscientização diferenciada perante aos assuntos que foi abordado aqui, tá? Eu quero agradecer também o Valks pela participação e falar que o trabalho de vocês, da parte de psicologia, é muito importante dentro do ambiente de trabalho para se reduzir tanto o afastamento quanto a carga emocional que adquirimos dentro do ambiente, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. Isso, quero agradecer também a você, Walter, o Fábio, ao pessoal da equipe que está aqui atrás, né, que foi possível, que oportunizou, né, esse trabalho aqui, esse momento, ao comitê, dizer que, né, para concluir mesmo, que saúde mental é todo dia, né, saúde mental é de janeiro a janeiro, né? Não é só no janeiro, mas é em todos os meses do ano, é todo dia, né, toda semana.
a gente precisa cuidar e até para a gente que é militante, que é sindicalista, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde também, né? Para poder estar na luta, né? Para Porque representar, né? para melhor representar o trabalhador, né? Para estar na luta com qualidade, né? A gente precisa também cuidar da nossa saúde. Então, acho que essa mensagem, né, ela deve chegar aí a todo mundo que é dirigente sindical, que é da base, que está aí no seu dia a dia, no seu trabalho, de que é importante a gente ter saúde para poder viver melhor, para poder não só produzir, trabalhar melhor, mas para a gente ser feliz, né? Acho que saúde tem a ver com Exatamente. felicidade, né? É isso. Queremos agradecer a nossa equipe que nos favoreceu estar aqui hoje, presente, a iluminação, som, fotos. Queremos agradecer aos coordenadores do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Esse é o nosso primeiro encontro do ano 2026. Vai vir, é um ano de eleições, ano de Copa do Mundo, ano de Carnaval, ano de vários temas importantes. E reforçando que o Alckmin nos passa de recado, temos que aproveitar, fazer o lazer, curtir a família, trabalhar, mas tirar um tempo para cuidar da sua saúde mental. Fica com Deus, Deus abençoe a todos e a todas. Valeu! Até mais.